você sabe o que significa a palavra pulga? Ora, você sabe que é uma pulga, não sabe? É aquele bichinho. Agora, se eu falar assim, estou com a pulga atrás da orelha, a palavra assumiu um novo significado. A mesma coisa a palavra chuva. Se eu falar chuva, o que é chuva? Chuva é água que cai do céu. Mas se eu falar, olha, está chovendo no molhado, a palavra assume novo significado. Então, veja bem, é o que nós vamos ver hoje. São as figuras de linguagem. Então, se liga! Se liga! História. O que é sentido figurado e sentido literal? Veja, por exemplo, a palavra pedra. O que significa pedra? O que é uma pedra? É um pedaço de um mineral. O menino fala assim, o garoto jogou a pedra na vidraça, quebrou a vidraça. Bom, agora, se eu falo, aquele professor foi uma pedra no meu sapato, a palavra assume novo significado. Ela perde o sentido literal dela e assume o sentido figurado. A mesma coisa se dá com a palavra cavalo, por exemplo. O que é o cavalo? É um mamífero, animal, equino. Agora, é o sentido literal da palavra. Agora, se eu falo assim, vai tirando o cavalo da chuva, a palavra assume novo significado, perde o sentido literal e assume o sentido figurado da figura. O ser humano tem a sua linguagem. E muitas vezes, para que ele possa aumentar a sua expressividade na sua linguagem, ele lança mão de figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos de expressividade linguística que alteram a disposição normal dos membros da frase. E isso acontece porque se pretende criar um efeito imprevisto, que aumenta a forma de se expressar. As figuras de linguagem dividem-se em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e figuras sonoras. Então, no quadro que vocês veem aí, eu tenho aqui uma divisão das figuras de linguagem, figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e sintaxe. Então, nessa aula de hoje, nós iremos nos fixar nas figuras de palavra e figuras de pensamento. Iremos tratar principalmente da metáfora e da comparação, que as duas são praticamente irmãs. Para você entender o que é metáfora, você vai ter que entender o que é uma comparação. A metonímia, que faz muito, é muito importante também, a perífrase, a sinestesia, principalmente essas figuras de linguagem. Existem várias, seria impossível nós aqui fazer uma aula abordando todas as figuras de linguagem, seria muito complexo para a gente. A gente tem que se focar em algumas, as mais importantes, as mais utilizadas. Das figuras de pensamento, eu tenho a antítese, que nós vamos ver, o eufemismo, a gradação, a hipérbole, a ironia, o paradoxo, a prosopopeia. E vamos nos fixar principalmente nessas figuras de linguagem. Indo um pouquinho adiante, tem uma nova perspectiva aqui. Olha aqui, vamos ver por um outro plano aqui. Vendo por um outro prisma. Eu tenho as figuras de linguagem, que se dividem em, aqui pela direita, figuras de palavras ou tropos, tem lá comparação, metáfora, catacrese, nós vamos ver também, Veja que não dá para abordar todos, Abordam-se algumas, a metonímia, a antonomasia, a sinestesia. Temos as figuras de pensamento, que é a antítese, o paradoxo, o eufemismo, ironia, hipérbole, personificação, que também é a prosopopeia, aqui e aqui. Então vamos nos fixar nas figuras de pensamento ou figuras de tropos. Na aula seguinte, nós vamos nos fixar nas figuras de sintaxe e figuras sonoras. Comecemos pela comparação, por ser a figura mais óbvia e simples. Ela figura que consiste em confrontar ou estabelecer semelhanças ou dessemelhanças entre seres ou coisas. Visa-se fazer uma analogia. Então veja aqui o exemplo, o goleiro e gato. O gato é um animal que se estica, um animal elástico. Então olha, eu digo assim, o goleiro esticou-se como um gato para fazer uma defesa que parecia impossível. Então, para que eu possa dar uma expressividade maior a esse fato, o que eu faço? Eu ligo dois elementos, o goleiro e um gato. A qualidade de um animal e a defesa desse goleiro, que foi uma coisa muito difícil de ser feita. Então, estou comparando dois elementos. Agora, também tem algumas comparações insólitas, como é o caso de grandes escritores, como é o caso de Guimarães Rosa,
quando o personagem Reobaldo descobre que Diadorim não era homem e sim uma mulher, ele fica surpreso, né, com aquela coisa toda. O romance fala sobre isso. Ele fala assim: Diadorim era mulher, como o sol não acende a água do rio Urucuia. Ele se surpreendeu muito. Olha só, é uma comparação. Eu estou dando uma dissemelhança. Diadorim era mulher, como o sol não acende a água do rio Urucuia. Outro exemplo, mais simples, né? O amor queima como fogo. Comparando amor e fogo, 2 elementos. Tá? Aqui, Diadorim era como o sol não acende. Mas aqui, outro exemplo, carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. Então, avião e o animal carcará, a ave carcará. Então, a comparação faz sempre a ligação entre 2 elementos, dando semelhanças ou dissemelhanças. Muito bem, uma vez compreendido o que é a comparação, vamos partir para a compreensão do que vem a ser a metáfora e a metonímia. Para isso, vamos analisar um texto do poeta Cassiano Ricardo. Muito bem, olha aqui o texto, chama-se Lua Cheia. Então, a primeira coisa, analisar, quando vou analisar um texto, é o título. Olha aqui, o título é fundamental. O que diz o título? Lua Cheia. Muito bem, já me dá uma chave de compreensão do que vem a ser esse texto. Então começa: boião de leite que a noite leva com mãos de treva para não sei quem beber. E que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Veja bem, então o título me dá o nome Lua Cheia. Muito bem, o que é uma lua cheia? Olha só a comparação, né? Veja, aqui já não é mais uma comparação, há uma fusão de 2 elementos. O que é um boião? É um jarro redondo que se assemelha o quê? À lua. A lua cheia é uma bola branca. E o que é um boião? É um jarro redondo. E o que é um boião de leite? É um jarro redondo cheio de leite, que se assemelha à lua cheia. Veja que o próprio texto vai nos dando aqui a metáfora que está dissolvida no texto. Então, o boião de leite que a noite leva, com mãos de treva para não sei quem beber. Então, analisando esse texto, podemos perceber alguns tipos de mecanismo que permitem a alteração no significado de certas palavras, como boião de leite, jarro redondo, que passa a significar lua cheia. E o que são pingos brancos? Olha lá, pingos brancos. Estrelas. Mas como assim? Mas veja, a imagem me dá o quê? Um jarro branco, de noite, e vai derramando devagarinho pingos brancos pelo caminho. O caminho seria a rota seguida pela lua em seu movimento no espaço. Mas como assim? Por que isso? O título me dá essa sugestão. O título diz lua cheia. Então, quando fala lua cheia, já está me dando a chave do significado que boião de leite, por analogia, está se referindo à lua e remete à noite. Vamos partir para o quadro seguinte para você ver a imagem como fica. Essa alteração no significado das palavras baseia-se em algum tipo de relação que o autor estabelece entre o significado habitual e o significado novo. Assim, entre ambos, boião de leite e lua cheia, existem pontos de intersecção, bem como gotas brancas na escuridão. Também remete a estrelas no céu noturno. São imagens criadas pelo autor, são figuras. Os 2 mecanismos básicos de alteração no sentido das palavras são a metáfora e a metonímia. A partir desses 2, muitos outros vão se criar. Veja bem, a metáfora, ela é a alteração no sentido de uma palavra quando, entre o sentido que o termo tem, ou seja, o literal, e o que ele adquire no contexto, que é o figurado, estabelece-se uma intersecção. Outros exemplos estão aqui. Veja bem, olhe bem essa poesia do Vinícius de Moraes. Ele diz assim: a vida só se dá para quem se deu, para quem chorou, para quem amou, para quem sofreu. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. O que seria rasgar o coração? Aquele que chorou. A vida é para quem se arrisca, para quem rasga o coração. Então aqui a palavra rasgar o coração, o verbo rasgar o coração, está no sentido de quem se entrega para a vida. O próprio contexto me dá esse sentido. Rasgar o coração no sentido de se doar para a vida e, claro, está disposto a sofrer, porque sofrer faz parte da própria existência humana. Veja aí, agora é a metonímia.
é a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. Definição básica: é uma figura de retórica que consiste no emprego de uma palavra por outra que a recorda. Olha aqui, dá uma olhadinha. Muitas vezes a metonímia é definida como a parte pelo todo, mas nem sempre tem essa implicância. Mas veja aqui, as velas do Mucuripe vão sair para pescar, vão levar as minhas mágoas. Belchior. Então veja bem, velas. O que são velas? São as velas aqui do Mucuripe. O que é o Mucuripe? Mucuripe é uma praia do Ceará. E veja, velas implica o quê? Toda a embarcação. Velas implicam as pequenas embarcações pesqueiras da praia do Mucuripe, no Ceará. Então, a vela do Mucuripe, as velas do Mucuripe, vão sair para pescar, significa o quê? Que os barcos pesqueiros irão sair de madrugada e vão levar as minhas mágoas. As velas do Mucuripe, eu estou representando o quê? A parte pelo todo. Isso é um processo que forma a metonímia. Nas cidades grandes, os escapamentos poluem tanto quanto as chaminés. Então, cidades grandes, escapamentos e chaminés. Chaminés implica o quê? Fábrica. E escapamento implica o quê? Automóvel. Tem aqui uma coisa que implica outra. Então, a metonímia eu tenho o quê? Uma coisa que implica outra, uma parte dessa coisa implicando por ela. Então, não tem mais uma mera semelhança, e sim um elemento que implica outro. Então, retomando, no caso das velas, significam jangadas da praia do Mucuripe, como eu falei. A metonímia é a alteração do sentido de uma palavra quando entre o sentido que o termo tem e o novo adquire uma relação de inclusão ou de implicação. Mais um exemplo aqui, eu tenho: comerás o pão com o suor do teu rosto. Novamente eu tenho aqui uma implicação: pão e suor. Pão implica o quê? Alimento. Suor implica o quê? Trabalho. Então, pão e suor implicam respectivamente o alimento e o trabalho. Outro exemplo aqui de metonímia eu tenho: a leitura de Machado de Assis é difícil, mas gratificante, pois é um autor genial. Então veja bem, eu não estou lendo Machado de Assis, né? A leitura de Machado de Assis. Eu leio o livro do Machado de Assis. Mesma coisa que escutei Mozart, né? Gosto de ouvir Mozart. Não é que eu escuto Mozart, escuto a música de Mozart, mas eu tenho uma implicação entre autor e obra. Nesse caso eu tenho a metonímia. Quando o poeta Cruz de Souza escreveu Veludosas Vozes, ele fazia o quê? Uma figura de linguagem chamada sinestesia. Ele lançava a mão dessa figura de linguagem, que é a mistura de sensações, mistura de sentidos diferentes. Dá uma olhadinha nos exemplos aí. Tenho aqui, além de veludosas vozes, então eu tenho veludo e voz. Veludo é tato e voz é audição. Outros exemplos, eu tenho ruído áspero. Tenho a audição e o tato, duas sensações. Tenho aroma azedo, olfato e paladar. Tenho sonoridade colorida, audição e visão. Eu tenho aqui um exemplo também que eu estive olhando, né? Para mim é mais uma metáfora. Aquela criança tem um olhar tão doce. Podemos considerar uma sinestesia, mas está mais para uma metáfora. Veja que a sinestesia consiste em você misturar sensações. Foi uma figura largamente utilizada durante o simbolismo, que visava aí uma expressividade muito grande. A próxima figura a se tratar será a perífrase, que é do grego, vem do grego, que significa em torno da frase. Consiste em substituir uma palavra por uma série de outras, de modo que se definam, que se refiram àquela indiretamente. Então veja bem, olha, dá uma olhadinha aqui. Ao chegar a nossa hora, em vindo a de te seguirmos um a um no caminho de todos. Tudo isso aqui se refere a quê? A hora é a morte. Graças à onipotência de quem devemos a criação do universo, Deus. Então consiste em trocar um nome por uma série de outras palavras que substituam aquilo que se refere ao nome. Essa figura foi largamente utilizada durante o Barroco. Outra figura de linguagem a ser comentada é a antonomásia, que parece um pouco com a perífrase, mas é que a perífrase ela consiste em fazer uma frase se referindo ao nome. Não, o caso da antonomásia é uma qualidade. Então, por exemplo, se eu falar o rei dos animais é um animal muito feroz, todo mundo sabe que é o leão.
Se eu digo, o poeta dos escravos morreu muito jovem, eu tenho quem? Castro Alves. Então, isso consiste a antonomásia. Há um exemplo muito bonito nos Lusíadas que eu quero tratar com vocês. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano. Veja, em 3 versos, o Camões nos dá aí 2 exemplos de figuras de linguagem. Primeiro, quem é o sábio grego? Se trata de Ulisses, herói da Odisseia de Homero. E quem é o troiano? É Enéas, herói da Eneida de Virgílio. E ele ainda nos coloca aí como exemplo peito ilustre lusitano, que é uma metonímia. Veja, eu encontro às vezes vários tipos de figuras de linguagem em um mesmo poema. O peito é o quê? É uma parte do corpo, mas que representa o quê? A coragem e a nobreza dos portugueses. Bem, nós temos agora a catacrese. O que vem a ser a catacrese? Veja, nós estamos toda hora usando metáforas para nos comunicar. Só que muitas vezes não damos conta disso. Quando falamos que coloque 2 dentes de alho na comida, isso se trata de uma metáfora. Só que uma metáfora já largamente utilizada. É o caso de eu falar, por exemplo, a perna da mesa. É uma metáfora. A mesa não tem perna, mas eu digo perna da mesa. Porém, é uma metáfora tão usada, tão desgastada, que você nem percebe mais. Se tornou já uma linguagem corrente, ou lençóis freáticos. Lençóis freáticos são rios subterrâneos, mas se refere a lençóis. Então, se tratam já de metáforas desgastadas, largamente utilizadas, quando não existe assim, um termo preciso para se utilizar. Pé de cabra, o ladrão usou o pé de cabra para abrir a casa. Nesse caso, tem então uma figura chamada catacrese. Vamos ver aqui alguns exemplos? Olhe lá, a catacrese. Não deixe de colocar 2 dentes de alho na comida. Alho não tem dente. Mas dente de alho é uma metáfora já desgastada, largamente utilizada, mas se trata de uma catacrese, já não é mais uma metáfora, perdeu a condição de metáfora. A metáfora ela é uma inovação, né? Geralmente os poetas fazem metáforas que são assim inovadoras. O ladrão usou o pé de cabra para abrir a porta e entrar na casa. Então, pé de cabra, não é que ele pegou o pé da cabra. É que não existe um termo preciso para chamar esse objeto. Então, chamou-se pé de cabra. A asa da xícara serve para você não se queimar quando o café está muito quente. Então, a asa da xícara, novamente, a xícara não tem asa, mas há uma semelhança aí, há um tipo de metáfora já desgastada. Pé da cadeira, não suportou o peso dele e quebrou. Jogando futebol, machucou a batata da perna. É a panturrilha. A panturrilha já tem nome. Mas batata da perna também se trata aí de uma catacrese, uma metáfora já tão usada que ficou desgastada e tem o nome já de catacrese. Se eu falar assim, nossa, ele foi na churrascaria e comeu como 10 leões. Que exagero? Não, não é exagero. Essa figura tem um nome, se chama hipérbole, também largamente utilizada durante o Barroco. Tá? Dá uma olhadinha no exemplo que nós temos aqui. Trata-se de uma figura de pensamento, já não estamos mais nas figuras de palavra. É uma hipérbole. Eu já repeti 1 milhão de vezes e você não me entende. 1 milhão de vezes, a gente usa muito isso aí, né? Rios te correrão dos olhos e se formará um mar de lágrimas. Tem aí largamente, né, um exagero. Essa figura tem o nome, é a hipérbole. Personificação ou prosopopeia. Uma figura que consiste em você atribuir qualidades animadas a seres inanimados. Dá uma olhadinha no exemplo aqui que nós temos. Veja lá, a personificação ou prosopopeia. Eu vi a estrela polar chorando em cima do mar. Então veja, quem chora é gente, até pode ser um animal que chora, né? A gente já vê às vezes o cachorro chorando, mas não como gente mesmo, né? Chorando é uma qualidade humana. E eu estou atribuindo aqui uma qualidade animada a um ser inanimado. A natureza chora com a falta de amor do ser humano. Novamente o verbo chorar para a natureza. O dia sorri nesta manhã repleta de luz. Então, eu estou atribuindo aqui uma qualidade animada a um ser inanimado. Vamos falar agora da ironia e do eufemismo. Dê uma olhadinha no exemplo que nós temos aqui no nosso quadro.
a ironia. Meu irmão é um santinho, quer dizer que é o oposto disso, né? Santinho porque eu estou ironizando. Então, a ironia consiste em você falar o contrário daquilo que você quer significar. É a mesma coisa aqui, olha lá. São José do Rio Branco já cresceu tanto que tem até favelas. Olha só a ironia disso aí, né? Isso é do poema do Drummond, mas que ele se refere a uma outra cidade, mas eu peguei de lá. Então, essa cidade já cresceu tanto, nossa, tem até favelas. Evidentemente que eu estou sendo irônico aqui, né? Está por trás disso aí uma intenção de criticar. E o eufemismo consiste em você suavizar um contexto. Dizer, você faltou com a verdade, em lugar de dizer, você mentiu. Você é um mentiroso. Não, você diz, você faltou com a verdade, é a maneira de você suavizar o contexto. Então, a primeira é a ironia, o segundo é o eufemismo. A antítese, o nome já diz antitese, consiste em você aproximar palavras com sentidos antagônicos, como é o caso desse poema do Gregório de Matos aí. Vamos dar uma olhadinha? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em contínuas tristezas, a alegria. Então eu tenho aqui a figura chamada antítese. Agora temos o paradoxo. Veja bem, não devemos confundir de forma alguma o paradoxo com a antítese. A antítese, eu tenho dois elementos convivendo em polos separados. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, vem a noite. Agora, o paradoxo consiste em fundir os dois. Consiste na exposição de palavras contrárias. Consiste na fusão de duas ideias contrárias. É uma figura que se caracteriza por ser um enunciado de uma opinião contrária ao comum. Vamos ver o exemplo? Olha aqui, Fernando Pessoa. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que é metafísica? Metafísica é uma parte da filosofia que estuda a origem, as primeiras causas de todas as coisas. É profunda filosofia, mas em não pensar em nada, há metafísica bastante. Isso é um paradoxo. Quer dizer, em não pensar, já estou fazendo profunda filosofia. Paradoxo. Olha aqui, outra vez, Fernando Pessoa, do heterônimo Alberto Caeiro. Quando ele se refere às pessoas mais rudes de Lisboa, às pessoas grosseiras, analfabetas, que ele se identificava tanto com elas, ele diz assim, fauna maravilhosa do fundo do mar da vida. Olha, veja bem, o fundo do mar da vida já se refere a uma coisa que está no fundo. Mas como é que pode ser uma fauna maravilhosa? Eu tenho o quê? Dois contrários convivendo. Fauna maravilhosa do fundo do mar da vida. Olha aqui, Camões, o amor é um contentamento descontente. Nesse mesmo poema do Camões, ele fala, o amor é fogo que arde e não se vê. Isso é antítese. O amor é fogo que arde e não se vê. Estou falando antítese. Agora, quando ele fala que o amor é contentamento descontente, ele funde duas ideias. Aí eu tenho um paradoxo. Vamos lembrar do poeta Gregório de Matos, que nos dizia, goza da flor da mocidade, e não esperes que a madura idade, converta essa flor, essa beleza. Olha que exemplo bonito de gradação. Vamos ver o exemplo? Não aguardes que a madura idade converta essa flor, essa beleza, agora aqui, eu tenho a gradação, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. É o exemplo bem claro de gradação. Observem as palavras terra, cinza, pó, sombra, nada. Se liga na revisão. Meus queridos amigos, nós vimos as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, que são as duas principais. A partir das duas, muitas outras surgem. E vimos as figuras de pensamento e de palavra. A próxima, veremos as figuras de som. Ficamos por aqui e um abraço a todos.